Uma nova história você vai escutar. A história do sonho de José. Está na Bíblia e vai nos ensinar. Então, vamos lá. José era um menino muito especial. Ele era o filho de Jacó e da querida Raquel. E nasceu quando Jacó já era bem velhinho. Jacó amava muito José. E sabe o que ele fez para mostrar esse amor? Ele deu a José uma túnica linda, cheia de cores vivas, costurada com muito cuidado. Os irmãos de José olhavam para aquela túnica e sentiam algo ruim dentro do coração. Porque só ele ganhou esse presente, pensavam eles, franzindo a testa. Eles começaram a tratar José com frieza. Não falavam com carinho, nem com alegria. José notava tudo aquilo, mas continuava sendo bondoso com cada um deles. Você já viu alguém ser tratado assim, só por ser amado? Pois é, essa história tá só começando. Uma noite, José teve um sonho que fez seu coração bater mais forte. Assim que acordou, ele correu animado para contar aos seus irmãos. Ei! Eu sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo, disse ele, com os olhos brilhando. E de repente, o meu feixe ficou em pé. E os de vocês se curvaram ao redor dele. Os irmãos olharam um para o outro confusos e com raiva crescendo no peito. Então, você acha que vai reinar sobre a gente? Disseram com voz dura. Eles não gostaram nada daquilo. Não era só ciúmes da túnica agora. Era inveja dos sonhos também. Mas José, ele só queria compartilhar o que Deus havia mostrado. Você já sonhou algo que ninguém entendeu? José também. Mais uma vez, José teve um sonho. E dessa vez era ainda mais brilhante. Ele acordou e correu para contar. Sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Uau! Que sonho curioso! O que será que isso queria dizer? Quando José contou aos irmãos, eles ficaram ainda mais irritados. Agora, até Jacó, seu pai, ficou surpreso. Você está dizendo que eu, sua mãe e seus irmãos vamos nos curvar a você? Perguntou, com as sobrancelhas erguidas. Mas mesmo assim, Jacó ficou pensando. Será que havia algo especial nesse sonho? Algo que vinha de Deus? Os irmãos, porém, não queriam nem saber. E o coração deles se encheu de inveja. Você também acha que Deus fala com a gente através dos sonhos? Certo dia, os irmãos de José saíram para longe, cuidando dos rebanhos da família. Eles foram para um lugar chamado Siquém, onde havia muito pasto verde. Jacó, preocupado com seus filhos, chamou José bem pertinho. E filho, vá até lá e veja como estão seus irmãos e os rebanhos. Depois, me conte. José ouviu com atenção, assentiu com a cabeça e respondeu com alegria. Sim, papai, eu vou agora mesmo. Mesmo sabendo que seus irmãos andavam distantes e frios com ele, José obedeceu sem reclamar. Ele queria fazer o bem, queria cuidar, amar e agradar seu pai. Que coração lindo, não é mesmo? Você também já fez algo bom mesmo quando era difícil? José caminhou por campos e caminhos de terra, procurando por seus irmãos. Mas, ao chegar em Siquém, ninguém estava lá. Ele olhou para um lado, depois para o outro, e nada. Será que ele tinha errado o caminho? Será que devia voltar? De repente, um homem apareceu. O que você está procurando, menino? Perguntou gentilmente. Procuro meus irmãos. Estavam pastoreando por aqui.
respondeu José com respeito. O homem sorriu e disse: Ah, eles já foram para Dotã. Ouvi eles falando disso. José agradeceu com gratidão no olhar e seguiu seu caminho. Mesmo quando estamos perdidos, Deus sempre envia alguém para nos ajudar, né? De longe, os irmãos viram José se aproximando. A túnica colorida balançava com o vento, fácil de reconhecer. Mas, em vez de alegria, os corações deles estavam cheios de raiva. Lá vem o sonhador, disseram com ironia. Vamos matá-lo e jogar o corpo num poço. Depois diremos que um animal selvagem o devorou. Eles queriam acabar com os sonhos de José, mas mal sabiam que os planos de Deus eram maiores do que tudo aquilo. Mesmo quando o mal tenta nos cercar, Deus continua no controle. Você já viu alguém sendo tratado injustamente? O que será que vai acontecer agora? Enquanto os outros irmãos falavam em fazer mal a José, Rúben, o irmão mais velho, começou a ficar preocupado. No fundo do seu coração, ele sabia que aquilo era errado. Não, não o matem, disse com firmeza, mas com calma. Vamos apenas jogá-lo nesse poço aqui. Não derramem sangue. Ele falou assim porque tinha um plano secreto. Rúben queria salvar José mais tarde, quando os irmãos não estivessem olhando. Ele queria levá-lo de volta para casa, para o papai Jacó. Mesmo entre muitos, Deus pode tocar o coração de um só. Você já tentou fazer a coisa certa, mesmo quando os outros queriam o contrário? Quando José chegou perto, os irmãos agiram rápido. Eles tiraram a linda túnica colorida que o papai tinha dado com tanto amor. Depois, sem dizer uma palavra, empurraram José para dentro de um poço vazio, bem fundo. José ficou lá, sozinho no escuro. Deve ter sido difícil e assustador, mas ele não perdeu a esperança. Ele sabia que Deus estava com ele, mesmo naquele momento difícil. Às vezes, a gente passa por momentos difíceis, não é? Mas Deus nunca nos abandona, mesmo quando parece que estamos sozinhos. Enquanto José estava no poço, os irmãos começaram a conversar. De repente, eles viram uma caravana de mercadores vindo do deserto. Eles eram ismaelitas indo para o Egito. Judá teve uma ideia. Vamos vender José para esses mercadores, em vez de machucá-lo. Os irmãos concordaram, e José foi vendido por 20 moedas de prata. José foi levado para longe, para um lugar chamado Egito. Mesmo assim, Deus estava cuidando dele, mesmo naquele momento difícil. Você sabia que Deus cuida da gente mesmo quando as coisas parecem difíceis? Ele tem um plano lindo para cada um de nós. Hoje aprendemos que José era um menino muito amado, mesmo quando os irmãos não entenderam seus sonhos. Vimos como ele enfrentou momentos difíceis, mas sempre confiou em Deus. E sabe de uma coisa? Deus nunca deixa a gente sozinho, mesmo nas horas mais difíceis. Se você gostou dessa história, não esqueça de deixar seu joinha aqui embaixo. E se ainda não é inscrito, clique para fazer parte da nossa família. Tem muito mais histórias lindas esperando por você aqui no canal. Clique agora para assistir o próximo vídeo e continuar essa aventura com a gente. Até a próxima, amiguinho. Deus te abençoe e fique com Ele.